Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia da solenidade da Ascensão do Senhor. Não se inscreveu ainda? Toca aí, se inscreva para receber nesse canal notificações de publicações de novas homilias dominicais e de solenidades. A celebração solene da Ascensão do Senhor antecede o domingo de Pentecostes, onde nós encerramos o tempo pascal. Lembremos que o tempo pascal é o principal tempo litúrgico da Igreja. Eu quero refletir sobre a liturgia de hoje, colocando 3 etapas. Jesus sobe ao céu na sua ascensão. E o maior desejo de qualquer pessoa humana é um dia também subir ao céu. Estar no céu com Deus. Mas para chegarmos a esta, que é a maior graça que o ser humano pode receber, precisamos passar pelas 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de Jesus, que vamos dizer que é a etapa da fé. A etapa de Jesus é do seu nascimento, da sua encarnação até a sua ascensão ao céu. Por que etapa da fé? Porque é uma etapa que nós não tivemos presentes para, de forma ocular, presenciar tudo aquilo que Jesus realizou. E aí se torna uma etapa da fé, porque nós precisamos acreditar naquilo que os apóstolos, que os discípulos nos transmitiram como tradição da Igreja. Encontramos essa transmissão, a primeira leitura de hoje, através de Lucas, que vai dizer: no meu primeiro livro eu já escrevi. Qual é o primeiro livro de São Lucas? É o Evangelho de São Lucas. E agora, no segundo livro dele, que é Atos dos Apóstolos, ele vai falar sobre tudo aquilo que Jesus deixou para os seus discípulos, seus apóstolos, antes dele subir ao céu, antes da sua ascensão. Aí ele vai dizer, né, numa linguagem figurada, colocando o nome de Teófilo. Quem é Teófilo? Teófilo não é uma pessoa concreta, mas é um símbolo para transmitir a mensagem a aqueles que pertencem a Deus, porque Theo é Deus, Filos, amigos. Então, ele quer dizer aos amigos de Deus. Aí ele vai dizer para os amigos de Deus que precisam permanecer em Jerusalém até que sejam revestidos da força do alto. Para nós hoje, esse permanecer em Jerusalém é permanecermos na igreja. Só aqueles que permanecem na igreja são revestidos, fortalecidos com o Espírito Santo. É a igreja que, através dos nossos pastores, dos nossos bispos, que nos confirmam na maturidade cristã, derramando sobre nós, com a imposição das mãos, o vigor
e a força do Espírito Santo. Ele vai dizer ainda, São Lucas, que este Jesus que subiu ao céu vai voltar da mesma maneira que ele subiu. E nós temos que acreditar na parousia, na segunda vinda do Senhor. E aí, os apóstolos perguntam: quando vai acontecer isso? E Jesus responde: a vós não cabe saber nem o dia nem a hora. O que vocês têm que fazer é irem e anunciarem a todos a boa nova. Aquilo que eu realizei, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu deixei para que vocês possam viver. No momento que nós acreditamos na transmissão destas orientações deixadas por Jesus através dos seus apóstolos, nós alimentamos as nossas vidas com a fé. Depois de nos alimentarmos com a fé, precisamos passar para a segunda etapa. A segunda etapa é a etapa do Espírito Santo, porque desde a subida de Jesus na ascensão até a sua segunda vinda na parousia, nós precisamos vivermos iluminados, alimentados, conduzidos pelo Espírito Santo. Aí chamamos que esta etapa é a etapa da caridade. Se na primeira etapa de Jesus nós precisávamos viver a fé, na segunda etapa nós precisamos viver do Espírito Santo no Espírito Santo. Porque nós vamos trabalhar em pró dos irmãos, e isso só é possível agir com caridade no momento que nós deixamos que o Espírito Santo, através dos seus 7 dons de santificação, dons infusos, nos direcione para a vida de santidade. Nós iremos nos relacionarmos bem com as pessoas se nós vivermos esta caridade através dos frutos do Espírito Santo. Porque os frutos do Espírito Santo nos ajudam a praticarmos o amor. E nos frutos nós encontramos bondade, paciência, a caridade, afabilidade, longanimidade, esperar a demora de Deus para realizar o seu projeto em nossas vidas. E com esta vivência dos frutos, iremos ver bem com os nossos irmãos. E aí nessa etapa que é do Espírito Santo, ele vai nos santificando a cada dia nos nossos relacionamentos comunitários com os nossos irmãos. Por isso que nós ouvimos na semana passada no Evangelho, Jesus dizendo que ia enviar sobre nós o Paráclito, não iria deixar nós sozinhos, órfãos, sem a continuação da presença de Deus em nossas vidas. Seria impossível
nós atravessarmos esta etapa da ascensão de Jesus até a sua parousia, continuando, perseverando e firmes no caminho de Deus, para que quando ele voltar, nós estaríamos com o coração esperando para que ele nos levasse para a eternidade. Agora corremos o risco, se nós não alimentarmos em nós esta esperança, de desanimarmos, porque ele está demorando muito. Na igreja primitiva, se pensava que Jesus iria voltar logo, depois que ele subiu ao céu. Muitos desanimavam, muitos não queriam nem mais trabalhar, só esperando a volta de Jesus. Até que Paulo foi ensinando que não se saberia quando o Senhor iria voltar, e dizendo até para os da comunidade: aqueles que não trabalharem não devem comer também. Então, nós precisamos, nesse tempo, produzirmos. E a nossa produção mais importante é anunciarmos o Evangelho para que as pessoas se convertam a Deus e produzirmos frutos de eternidade para o reino dos céus. E, por fim, nós temos a terceira etapa. A terceira etapa vai da parousia, da segunda volta de Jesus até a eternidade. Nós ouvimos na segunda leitura que Deus nos daria um espírito de sabedoria. Esse espírito de sabedoria vai nos preparar para que quando chegar o dia, o momento da vinda do Senhor, nós estejamos preparados para podermos entrarmos na eternidade com Deus. Por isso que no Evangelho, Jesus pede para os seus discípulos irem para a Galileia e depois os envia em missão, dizendo: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem viver o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com toda certeza viverá a experiência de fé em Jesus Cristo, viverá a caridade no Espírito Santo. E quando o Senhor chegar, ele vai estar preparado, nós estaremos preparados para podermos entrarmos na eternidade com Deus. E neste tempo, neste período do Pai, é o período da esperança. Porque as pessoas, quando partem deste mundo, elas podem ir para o céu direto, depois do juízo particular, pode ir para o purgatório e pode ir para o inferno. Nós passaremos pelo juízo particular. Se em nós não houver pecado mortal que nós poderíamos ter cometido contra a fé ou contra a caridade durante a nossa peregrinação neste mundo, se nós não tivermos pecado mortais, nós entraremos no céu. Mas se tivermos pecados graves, nós, depois do juízo particular, poderemos
ir para o purgatório ou para a perdição eterna. Na misericórdia de Deus, muitos vão para o purgatório. No purgatório, neste período, nesta etapa, entre a parousia e a vida eterna, a pessoa espera o juízo final. Ou espera as orações que são feitas pelas almas do purgatório para que elas possam já entrar para a eternidade com Deus. Por isso que a igreja oferece aos fiéis indulgências plenárias ou indulgências parciais. Essas indulgências, elas tiram as nossas penas e quanto mais nós recebemos indulgências neste mundo, mais próximo estaremos do céu se nós morrermos com algum pecado ou com alguma pena que nós ainda não pagamos. Por isso a importância de olharmos para a liturgia de hoje e nos empenharmos para buscarmos em Jesus Cristo uma vida plena de fé, para vivermos no Espírito Santo uma vida plena de caridade. E vai dizer, a segunda leitura, como eu já havia citado, Deus nos deu um espírito de sabedoria para podermos, na hora certa, sabermos quando precisamos praticar a caridade onde está um irmão necessitado. E depois vivermos a etapa do Pai na esperança de entrarmos na eternidade com Deus, ou se tivermos que passar pelo purgatório, vivemos a esperança de que nas indulgências recebidas, nas missas celebradas pelas nossas almas, ou esperarmos o juízo final, Deus nos levar para a eternidade com Ele, para onde Ele subiu na sua ascensão e está a esperar a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.